Ok, pessoal, estamos mais uma vez aqui com o programa Mídia Certa, hoje recebendo o Rodrigo Sena, da RS Partners, advogado, mas empreendedor em São Carlos, que está hoje aqui nos brindando com a sua presença, para a gente conversar um pouco a respeito do empreendimento Passeio São Carlos, na cidade, nossa cidade vizinha aqui. Rodrigo, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite aqui e comparecido aqui para a gente bater esse papo. Virgílio, eu que tenho a agradecer aí o espaço que você está abrindo, não só para a gente da RS Partners, mas principalmente para o Passeio São Carlos. Acho que é uma oportunidade ímpar que a gente tem de falar um pouco do nosso empreendimento, está sendo feito com tanto carinho para São Carlos e região. Obviamente, a população toda de Araraquara mais do que bem-vinda no nosso empreendimento novo. Acho que vai ser um sucesso para todo mundo. Então, Legal. te agradeço a oportunidade. Imagina, é um prazer. Sabe que a gente estava falando fora, o Mídia Certa, na verdade, ele é um programa voltado para os assuntos da publicidade e propaganda, né? Do marketing, publicidade e propaganda. Então, todos os programas que foram realizados e gravados até hoje, foram feitos até hoje, são programas que nós trouxemos sempre os profissionais da mídia, da publicidade e propaganda, dos veículos, de agências, esse negócio todo. E nunca ouvimos o outro lado do balcão, que é o que a gente fala, né? O cliente, que é a parte mais importante dessa história toda, né? E hoje, a tua vinda para cá vem aí preencher essa lacuna, que é ouvir o outro lado também. Porque a gente sabe do compromisso das agências, a responsabilidade de criar uma campanha, valorizar uma marca, mas a gente nunca teve a oportunidade de ouvir o lado de lá do balcão, o lado de lá do cliente. Quais são as expectativas do cliente, né, com relação a tudo isso? Então, eu gostaria primeiro de começar do começo, né? Você, na verdade, é baiano, né? É de Salvador? Eu brinco que eu sou um baiano que nasceu em Recife. Minha mãe foi grávida para Recife, eu nasci lá, mas fui criado na Bahia. A família, meu pai é baiano, minha irmã é baiana, é a família grande que nós temos, os primos e avós, o lado grande da família, que é o lado do meu pai, todo da Bahia. Então, eu sou um baiano que nasceu em Recife por acaso. E que agora é paulistano. E agora é paulistano já há 8 anos. Legal, bacana. De coração. Então tá, e advogado, né? Advogado de formação. Formado em São Paulo? Formado em Brasília. Ah, em Brasília? Minhas andanças por aí foram... CEUB. Okay, exatamente. Okay. Minhas andanças por aí, meu pai é engenheiro, então a vida inteira a gente foi mudando de obra em obra, então foram várias mudanças. Uma delas foi a época de faculdade, que foi em Brasília. Ah, bacana. Rodrigo, então me diga uma coisa. Vocês, hoje, nesse tempo, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, que é inevitável, isso até pelo próprio momento, cenário que nós estamos vivendo, né? Hoje, o Brasil está passando por uma crise política, muito mais política do que econômica, na minha opinião, né? Porém, econômica também, não tão grande. O que leva um empresário como vocês, né, ter um empreendedorismo tão grande, né, que é esse empreendimento de São Carlos, que é o Passeio São Carlos, são 17.500 metros quadrados, né? Você vai poder explicar isso mais detalhes. Aí chegar um momento desse e falar assim, porque vocês começaram essa obra há 6 meses, se tanto. Chegar e falar assim, eu vou botar meu dinheiro ali e eu tenho certeza que isso vai vingar num cenário tão incerto. Espero que por pouco tempo. O que leva a... Ótima sua pergunta. Primeiro eu quero deixar registrado aqui a minha honra em ser o primeiro convidado fora do ramo de mídia direto, e espero corresponder à altura na responsabilidade de representar aqui o outro lado do balcão. Mas a sua pergunta é excelente pelo seguinte: primeiramente, eu concordo absolutamente com você que a crise é eminentemente política. Obviamente, toda crise política tem um efeito imediato e direto na economia, mas não é uma crise, a gente não tem problemas de fundamento econômico no país, né? Principalmente agora, com as últimas mudanças, os pacotes que estão sendo anunciados mostram claramente que a gente está retomando o rumo para o caminho certo. Perfeito. E a gente ainda tem bases sólidas que sustentam a economia. Então é mais uma crise talvez de percepção e de política propriamente dita do que de economia. Então isso é um primeiro fator que já nos deixa mais tranquilos ao decidir fazer um empreendimento desse porte.
né? O segundo fator é que o nosso empreendimento, a característica desse empreendimento, nós enxergamos justamente quase que contracíclico, anticrise. Sim. Porque é um empreendimento que, do ponto de vista do lojista, que é o nosso primeiro cliente, né? Antes do cliente final, do consumidor final, a gente tem o primeiro cliente mais imediato, que é o lojista. E para ele a gente consegue oferecer neste modelo do Open Mall, do mall aberto, muito fundamentado, muito fundado e baseado no modelo americano dos strip centers, strip malls, power centers. Tem muito nos Estados Unidos, no México tem bastante também. Esse modelo ele permite que a gente ofereça para o lojista um custo de ocupação total que compreende não só o aluguel, mas o custo do rateio condominial fundamentalmente. Isso é que pega hoje. Isso é o que pesa na maioria dos shoppings tradicionais, né? Verdade. Então, a gente tendo uma administração mais enxuta, tão profissional quanto, só que com menos equipe, uma equipe menor, né? Custos menores, principalmente de energia e água, né? Só o custo da gente não ter, o fato dele ser um mall aberto, não ter corredores internos, não ter uma climatização, isso já representa uma redução de custo de condomínio para ser rateado significativo. Né? Então, isso num momento como esse, principalmente, em que os lojistas e os varejistas em geral precisam expandir as suas redes, aumentar o número de lojas, mas precisam ser conscientes e consistentes na sua expansão, o Passeio São Carlos e empreendimentos similares acabam sendo uma alternativa muito interessante para esses empreendedores. Na verdade, é um projeto que vocês têm, é claro que isso teve todo um business plan bem, né? Mas consistente. Né? Quantas lojas são hoje? São cerca de 40, 45 lojas. Essas lojas são modulares. Então, até a gente alugar... São modulares. Então, até a gente alugar a última, pode ter um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas vai ficar em torno de 40 lojas. Ok. O empreendimento está ancorado hoje com 2 âncoras importantes. Quais são? Uma é um parceiro que nós já divulgamos desde o começo, que é o supermercado da rede Savenhago, que é um parceiro, como o próprio nome dele diz, o Chalim, é o parceiro forte da região. Murilo Savenhago. Exatamente, Murilo Rodolfo, o Toninho, o Chalim. Empreendedores de primeira categoria. São, e acabaram se tornando amigos queridos também. E foram, inclusive, o empreendimento nasceu com esse contrato com o Savenhago. Que bom, puxa. Então, eles estão com uma loja de cerca de 4 mil metros quadrados lá no empreendimento, ancorando. Só a loja deles vai gerar cerca de 350 empregos diretos no empreendimento. O Savenhago já tem uma grande loja em São Carlos, vai indo para a segunda agora com vocês lá no Exatamente. A primeira loja deles tem um pouco menos de 1 ano de inaugurada e vão abrir a segunda loja no nosso empreendimento. Esse é o primeira âncora? Essa é a primeira âncora. A segunda âncora, a gente ainda não tem autorização contratual para divulgar o nome, mas estamos muito avançados, em fase já de praticamente assinatura. O segmento, você pode dizer? Segmento de home center, setor de bricolagem. A gente avançou muito com uma rede multinacional que atua aqui no Brasil. É uma marca nova que nós vamos levar para a cidade de São Carlos. Aliás, essa é uma característica também importante que a gente está tentando levar para o empreendimento. Ao mesmo tempo, nós queremos propiciar para os empreendedores locais, os bons operadores, um novo local para eles abrirem suas marcas, e também a gente quer levar novidade para a cidade e para a região, trazer marcas que o pessoal gostaria de ter, sempre pediu que viesse para a região, mas que por algum motivo ainda não tinham encontrado o empreendimento certo para estar. Então a gente tem conseguido com muito sucesso trazer marcas novas. Franquias? Fundamentalmente franquias, mas tem redes próprias também regionais que ainda não estavam, que estão vindo para cá. Uma das franquias importantes, que também não deixa de ser uma âncora nossa, é a Academia Smart Fit, que vai ser a primeira academia de rede nacional da cidade de São Carlos, oferecendo para o público um custo também de mensalidade reduzido. Eles têm um planejamento econômico muito interessante, que eles conseguem oferecer os melhores equipamentos de ponta com um custo de mensalidade muito reduzido. Então, isso para uma cidade como São Carlos, que tem uma economia muito pujante em função dos alunos das 2 universidades, da UFSCar e da USP, isso a gente entende que vai ser um diferencial muito legal, né? Então a gente tem algumas novidades para divulgar ao longo do tempo. E você deve ter também lanchonetes, vai ter alguma coisa de banco, agências, instituições, alguma coisa assim ou não? Estamos tentando trazer, a negociação com os bancos nunca é fácil, porque a decisão de abrir uma nova agência envolve muitas áreas do banco, mas a gente tem avançado com mais de um banco, inclusive, nessa negociação, mas queremos trazer operações similares também, além da agência bancária, como
lotérica, financeira, né? Você comentou da praça de alimentação, nós teremos uma praça de alimentação bem servida. Teremos também, além da praça de alimentação, um drive-thru do Burger King, que vai ser, vai ser a segunda loja deles na cidade. Um no shopping e o outro vai ser lá no Exato, mall. Vai ser o primeiro drive-thru do Burger King na cidade e a segunda loja vai ser drive-thru. Bacana, muito bom. Rodrigo, e me diga uma coisa, eu passei na frente do empreendimento ainda ontem e pude notar que você está num lugar muito estratégico, né? Que você tem uma demanda natural ali que você falou agora, por isso que eu atentei, da USP e da UFSCar. Principalmente da USP, você está muito próximo ali, né? Muito próximo. Quer dizer, isso foi realmente estratégico, você buscar esse público, que é uma demanda natural para um mall com esse formato, não é isso? Exatamente. A gente brinca nesse ramo de shoppings e centros comerciais que tem 3 ingredientes necessários para um shopping, um centro comercial dar certo. Localização, localização e localização. Nessa ordem. É verdade. Então, é fundamental que você esteja bem posicionado e a gente teve a sorte de encontrar esse terreno, um terreno de 33 mil metros quadrados, na Marginal de São Carlos, a 700 metros da USP. Fácil estacionamento. Teremos 450 vagas de estacionamento gratuitas para os clientes do Passeio São Carlos. Que beleza. Né? Então, aquela área, se eu não me engano, a zona oeste da cidade, é uma área que está em franca expansão. É verdade. Né? Ali começou com a expansão da Miguel Petroni, que é uma avenida que já se consolidou como quase que um segundo centro comercial, né? Além do centro tradicional da cidade. E a gente está tentando pegar carona nessa onda. Tem outros empreendedores que estão fazendo investimentos volumosos ali na região, de hotéis, de empreendimentos residenciais. Nós estamos trazendo o Passeio São Carlos. Então a gente acredita muito naquele vetor ali de crescimento da cidade. Está chegando numa boa hora ali. Estamos chegando numa boa hora. Nós vamos fazer o nosso intervalo. A gente volta já hoje, aqui recebendo o Rodrigo Sena, da RS Partners, falando um pouco, e no segundo bloco, com certeza, nós vamos abordar aí o lado da publicidade e propaganda, vista pela ótica do empreendedor. A gente volta já. Os trabalhos de preservação ambiental, as pesquisas para salvar a biodiversidade e os projetos de desenvolvimento sustentável. Um compromisso sério com você e com o meio ambiente. Todo domingo, 5h30 da tarde, não perca o respeitado e premiado Repórter S. Gastronomia e companhia. Apoio cultural. Pousada e restaurante Vila dei Colori. Varejão Passarinho. Passa no Passarinho. É caminho. Araraquara e Américo. Tijuca Restaurante Bar. A esquina carioca de Araraquara. Aconchegante, confortável e em meio à natureza. Sabia que esse lugar existe e está bem pertinho de você? É a Pousada e Restaurante Vila dei Colori. Uma pousada incrível que, além de toda a beleza natural e tranquilidade, oferece ainda salão de festas, spa e almoço executivo de domingo a sexta e às quintas deliciosa feijoada. Leve sua família para conhecer a tranquilidade e o aconchego da Pousada e Restaurante Vila dei Colori, a 4 quilômetros do centro de Araraquara. Nada mais gostoso que cuidar da sua família com amor. Por isso não abro mão de frutas, verduras e legumes da melhor qualidade que eu só encontro aqui. Para aqueles dias de correria, nada como porções prontas para servir. É de dar água na boca. Isso sem falar nas delícias de um setor de padaria completo. Da família Varejão Passarinho para a sua família. Varejão Passarinho. Tijuca Restaurante Bar. Todo dia tem almoço por quilo, com um cardápio desenvolvido por nutricionistas e chefes renomados. Às quartas, o projeto Esperando o Gol traz samba de qualidade com Teroc e amigos, a partir das 18h30. Todas as quartas e quintas, a partir das 17h30, chopp em dobro e escondidinho com 30% de desconto. Na sexta, tem filé à parmegiana. Quintas, sempre o melhor da MPB. E sextas e sábados, samba de qualidade, além de porções e petiscos. Tijuca Restaurante Bar, a esquina carioca de Araraquara. Quarta, 11h30 da noite. Eu quero cantar na televisão. Eu adoraria
Aumente o som da sua TV, porque a cultura é livre. Muito papo, muita música. Com toda liberdade. Não poderia ser melhor. Quando eu cheguei em casa aquele dia, de repente vi. Tem gente que não pode ver. É te ver feliz. Cultura livre é bacana. Em breve, São Carlos vai ganhar um novo centro comercial, o Passeio São Carlos. Um mix de lojas de conveniência e serviços com mais de 450 vagas de estacionamento gratuito, localizado em uma área privilegiada da cidade. Supermercado, academia, drive-thru, praça de alimentação e home center, distribuídos em espaços abertos, modernos e agradáveis. Conheça o projeto e faça parte você também. Passeio São Carlos, o melhor ponto para sua loja. Notícias, entrevistas, opinião e informação. O jornalismo em primeiro lugar, de segunda a sexta. Ok, pessoal, estamos de volta com Mídia Certa, hoje recebendo o Rodrigo Sena, da RS Partners. Rodrigo, a gente estava falando no final do primeiro bloco a respeito do ponto estratégico em São Carlos, que vocês estão implantando o empreendimento lá, o Open Mall. Evidentemente, a escolha da cidade também, é claro que é muito importante. Como é que vocês chegaram à conclusão de falar assim, vou para São Carlos, né? E se também vocês têm outros objetivos de expandir isso, por exemplo, vir aqui para Araraquara também, para Rio Claro, para Americana, Piracicaba, enfim. Como é que você chegou lá e o que vocês pensam do futuro próximo aí? Perfeitamente. Quando a gente montou a RS Partners, nós delimitamos um raio fictício de até 250 quilômetros em torno da capital. Nossa empresa tem sede na capital, né, em São Paulo capital, e a gente sempre viu uma demanda muito grande. Esse interior de São Paulo é outro país, em termos de economia e tal. A gente tem muitas possibilidades por aqui. Então a gente, até por uma questão de logística, para não precisar de depender de infraestrutura de aeroporto, de voo que atrasa, avião que cancela. Então, nesse raio de 250 km, a gente consegue, mesmo de carro, deslocar a equipe. Às vezes, numa mesma viagem, você consegue parar em 2 ou 3 empreendimentos que estejam, né, no mesmo vetor. Muito próximo. Do estado. Então, começamos a bater perna, literalmente, gastar sola de sapato, procurando terrenos que se enquadravam dentro desse raio e obviamente, também trazendo para o nosso business específico desse tipo de empreendimento, a gente estabeleceu algumas características mínimas que a gente precisava que as cidades tivessem para suportar um empreendimento como esse. Então, cidades a partir de mais ou menos 100 mil habitantes, com uma renda média disponível, né, que suportasse um gasto com serviços, com conveniência, porque, obviamente, nós teremos varejo nos nossos empreendimentos e no Passeio São Carlos não será diferente, mas o foco do empreendimento é muito voltado para serviço e conveniência. Então, o cabeleireiro, a lavanderia, o supermercado, o home center... Aí você teria que ter algumas referências. Exatamente. Então, analisando as oportunidades que vão chegando de todos os lados, seja através de imobiliárias, através de amigos, de conhecidos, de parceiros, até de concorrentes, vão chegando e a gente foi gastando sola de sapato para conhecer melhor o interior de São Paulo, conhecer melhor a dinâmica de cada uma das cidades, e quando chegamos aqui em São Carlos, lá em São Carlos, logo nos encantamos com a cidade. Acho que, como eu mencionei no primeiro bloco, as 2 universidades dão uma pungência econômica para a cidade, que é fundamental para o que a gente quer. Uma população flutuante, além da população residente, também em função dos palestrantes, dos pesquisadores, né, as empresas que estão ali. Então, a gente identificou que reunia essas características e não é diferente aqui em Araraquara, não é diferente em Rio Claro. Essa micro-região aqui do estado toda tem características muito semelhantes. Né, Rodrigo? Então, já respondendo a sua pergunta, é a nossa prioridade esse vetor aqui da Nova Bandeirantes. Né? Temos olhado muitos terrenos por aqui, a linha da Washington Luiz.
Então temos olhado com muito carinho e com muita intensidade terrenos em todas as cidades que você mencionou. A nossa ideia não é ficar só no Passeio São Carlos. Se Deus quiser, em breve anunciaremos aqui com você outros passeios em cidades vizinhas. Tá vendo que beleza? Que beleza de empreendimento aqui em Araraquara. E aí, só para complementar... Isso, a respeito do... Como é que você chegou lá? Pronto. Qual foi a pesquisa? Como é que foi porque você foi baseado em alguma coisa. Fomos baseados em alguma coisa. Não foi na base do... Pô, São Carlos é bom, Araraquara também é bom, né? Não, claro que essa é a primeira referência, o feeling que a gente acaba desenvolvendo depois de um tempo de mercado é importante, mas ele é absolutamente falível. Então, por mais que a gente ache que deu alguma coisa, especificamente na RS Partners, nós nunca fazemos nada sem uma pesquisa técnica profunda e embasada. Então, analisamos alguns terrenos diferentes em São Carlos, quando encontramos esse, que foi o que a gente acabou comprando, a gente encomendou uma pesquisa com o Ibope Inteligência para justamente confirmar se a nossa percepção se traduzia na realidade. E tivemos uma grata surpresa, porque a nossa primeira opção de compra do terreno eram 20 mil metros quadrados. Era o mesmo terreno, era uma gleba grande, a gente tinha opcionado 20 mil metros quadrados, praticamente metade do que a gente acabou comprando. E o Ibope chamou a gente na mesa e falou, ó, vai ser pequeno. Dobra, porque tem potencial, vocês vão deixar dinheiro na mesa. Cara, que legal aí o projeto tomou outro ritmo, outro ânimo. A gente opcionou mais 16 mil metros quadrados, totalizando 36 mil metros quadrados. Partimos de uma âncora para 3 âncoras e aí virou o projeto que é hoje. Na hora que você faz uma coisa, você pode colocar o dinheiro na mesa, porque o grau de confiabilidade é enorme. A hora que você faz embasado um projeto desse, embasado numa pesquisa que com certeza deve ter sido uma pesquisa, com certeza o Ibope, com certeza faz uma pesquisa que te dá a segurança para você botar o capital que vocês estão colocando. Exatamente, e é uma pesquisa não só quantitativa, mas qualitativa também. Então, com base nessa pesquisa, nós fizemos um detalhamento ainda maior dessa pesquisa internamente, com a nossa equipe, e fomos a campo mesmo, passamos alguns dias, eu e meu pai, nosso departamento comercial, todo mundo andando por São Carlos, conversando com moradores da cidade, fizemos uma rodada, um bate-papo na associação comercial que nos emprestou o auditório deles, foram super abertos ao conceito do passeio desde o começo, nos ofereceram espaço para a gente fazer uma rodada de negócios, trouxemos empreendedores locais, associação de lojistas, o Sebrae, antes de ter o projeto definido, para trocar ideia, para entender o que a cidade queria, o que a cidade precisava, e a partir daí a gente refinar o nosso conceito, né? O conceito básico foi desenvolvido pela gente e a gente foi refinando com base no que a gente entendia que a cidade precisava. Porque um empreendimento dessa natureza, não adianta você querer empurrar ele para a cidade. Se a cidade não abraçar o empreendimento como sendo seu, ele não vai nunca funcionar. E para a cidade abraçar como sendo seu, a gente precisa trazer o que a cidade está pedindo, o que a população, não só da cidade, mas como da região, está querendo. E é justamente isso que a gente tentou fazer no passeio. Isso é uma coisa que eu gostaria de destacar aqui. Porque você falou uma palavra aí que acendeu aqui uma luzinha, que é a região, né? Você sabe que de Araraquara, você veio para cá agora, de São Carlos, Araraquara, São Carlos tem exatamente 40 quilômetros, se tanto. É uma avenida, né, que liga as duas cidades. E dentro desse perímetro, Araraquara, São Carlos, Matão e as outras cidades menores, satélites, né, que fazem de Araraquara e de São Carlos um centros de compra, faz mais ou menos aproximadamente 750 mil habitantes. É um IPC, um índice potencial de consumo muito significativo. Quando você pensa só na cidade de São Carlos, já é um número muito interessante. A hora que você passa a pensar na região, essa coisa adquire um tamanho exponencial, né? E eu tenho certeza que isso deve ter sido feito parte dessa pesquisa, não só considerando a cidade de São Carlos, mas também de toda a região aqui que pode chegar e alavancar cada vez mais o Open Mall lá em São Carlos, né? Sem dúvida, a região é de uma pujança econômica muito importante. Certamente isso embasou a nossa decisão de ir para São Carlos. Se fosse
São Carlos com um entorno mais fraco, talvez não seria a mesma decisão, né? Obviamente todo o entorno fez da decisão, né, contribuiu para a nossa tomada de decisão. E não só isso, mas a gente, como eu te falei, a gente não quer limitar o passeio, o conceito do passeio à cidade de São Carlos. A gente acredita que, embora toda a região possa ir se abastecer, passear, fazer compras ou se abastecer de serviço no passeio São Carlos, a gente quer trazer o passeio e o conceito do passeio para mais perto de cada uma dessas cidades. Então a gente, a região de influência abrange todo o entorno, né, essa micro-região do estado toda, mas a gente quer, além disso, a gente acha que tem um potencial para outros passeios, né, em cada uma dessas cidades. Assim, rapidamente, para quando é que está prevista a inauguração do Open Mall? Se Deus quiser, em novembro desse ano. Novembro desse ano. Para esse Natal já, a população da região já tem uma nova oportunidade, uma nova opção para fazer as suas compras de final de ano. Maravilha. Agora, nesses últimos minutos que nos faltam, eu gostaria muito de perguntar para você o seguinte. Eu sei que hoje você está com a área de publicidade e propaganda. Eu sei que para cuidar de uma marca dessa, planejamento estratégico de campanha de publicidade é muito trabalhoso. E o empresário que tem que buscar realmente uma consultoria nas agências. E vocês estão hoje com a Atmo lá de São Carlos. Como é que está sendo desenvolvido isso? Como é que foi desenvolvido? E essa campanha já está rolando. Como é que você, aí sim, do lado do balcão, como é que você viu isso e continua vendo isso, Rodrigo? A Atmo foi uma grata surpresa que São Carlos nos trouxe, né? Fomos apresentados à equipe da Atmo e desde o começo eles participaram intimamente. Quando a gente entrou aqui, a gente tinha apenas o nome definido, que era o Passeio São Carlos, e a Atmo entrou com toda a inteligência de marketing e propaganda por trás, nos ajudando na concepção do logo, no material publicitário, no plano de mídia, tudo isso. E também acabaram virando amigos queridos, além de parceiros fundamentais, né? Eu acho que a escolha não poderia ter sido melhor, porque no empreendimento dessa natureza, não adianta a gente querer vir de São Paulo ou de onde for e querer entender como é que funciona a cidade. Tem que buscar alguém que respira a terra, né? Cada região, cada cidade, tem a sua particularidade e a gente precisa aprender a lidar com isso, e ninguém melhor do que as pessoas da região extremamente inteligentes para nos ajudar com isso, né? Então, a gente quero crer que nós conseguimos trazer um conceito de empreendimento que a gente desenvolveu na RS Partners, que é inovador, que é legal, que vai ter uma boa aceitação, mas é como diz o ditado, não basta ser, tem que parecer ser. Exatamente. E quem nos ajuda a parecer ser é a equipe de marketing, de publicidade e propaganda que está por trás, né? Então a gente não consegue dar o passo para veicular, ainda mais no nosso caso que é um conceito novo, a gente não conseguiria jamais, sem o apoio de uma equipe assim, conseguir veicular toda essa novidade em termos de conceito e tudo, sem essa ajuda. Fico feliz. Rodrigo, como eu te falei, o nosso tempo passa rápido, né? Um bate-papo tão gostoso assim, passa rápido. Mas eu fico muito feliz, mais uma vez, por estar te recebendo aqui na nossa emissora, aqui em Araraquara, e torcendo para que o Espaço Araraquara aconteça em breve. E a gente vai estar esperando por vocês aqui de braços abertos. Muito obrigado pela tua visita aqui para a gente. Obrigado você mais uma vez pelo espaço. Você tornou a entrevista muito mais tranquila para mim. Como você falou, passou muito rápido, espero ter a oportunidade de voltar aqui. Eu acho que tem muito mais coisa para a gente poder falar pela frente. Eu tenho certeza que quando a gente for lançar, quando for inaugurar a inauguração na primeira quinzena de novembro do Espaço São Carlos, nós vamos voltar a bater esse papo e depois, quando tiver o lançamento aqui em Araraquara, eu faço questão de ser o primeiro a trazer você aqui para bater papo. Tá marcado, será um prazer. Ok. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigadão, viu? Ok, pessoal, o Mídia Certa hoje um pouco diferente, mas, como sempre, muito gostoso, envolvente. Essa meia hora passa muito rápido. Lembrando que esse programa é representado amanhã, sábado, às 17 horas. Um grande abraço e até lá.